cristão. Nós fizemos estudos sobre oração na igreja. Eu elaborei, para a glória de Deus, eu elaborei materiais dando um trilho de oração, como ter uma oração com eficácia. Nós estudamos com a igreja um livro, né, como ter uma oração com eficácia, uma vida de oração com resultado. Porque a maioria dos cristãos até oram, mas qual que é o fruto da sua oração? Qual que é a resposta disso? Ano passado nós caminhamos muito nisso. Eu não sei se foi ano passado que nós trouxemos o Adalto, não, foi ano atrasado. Já tem 2 anos que a gente vem falando sobre isso. E eu meditando em Deus, e orando a Deus, e lendo a palavra de Deus, Deus me deu uma palavra. Abra aí comigo em Jeremias capítulo 33, do verso 3. Jeremias capítulo 33, verso 3. Se você for estudar o livro de Jeremias, você vai ver que o povo de Deus estava passando um momento muito complicado. Um momento de perseguição, um momento de angústia, um momento onde havia muitos homens falando em nome de Deus. Muitos falando em nome de Deus. Não é diferente, querido. Nós vemos um tempo onde tem muitas pessoas falando em nome de Deus, mas não estão falando o que Deus está mandando falar. Tem muita gente falando em nome de Deus, pastor, mas Deus é um só. É verdade, o Deus que salva é um só. Mas a Bíblia diz que há deuses. E a palavra do Senhor ainda diz que o Deus desse século cegou o entendimento. A Bíblia diz que o dinheiro se torna um senhor, um Deus na vida de algumas pessoas. Então tem muita gente falando de Deus, mas não estão falando a vontade de Deus para o povo. E aqui em Jeremias era exatamente esse quadro que estava enfrentando. Havia uma situação acontecendo e Jeremias foi levantado por Deus para trazer ao povo um alinhamento naquilo que Deus queria fazer para abençoar o povo. A Bíblia diz que Deus nada faz sem antes falar com os seus santos profetas. O problema é que o povo não escutava o santo profeta. O povo não estava ouvindo aquilo que o profeta estava dizendo e preferiram ouvir outros profetas que falavam em nome de Deus, mas não eram enviados por Deus. Eu digo isso, hoje está complicado, queridos, não para se pregar a palavra. Hoje o mais complicado é você quebrar as mentiras que os falsos profetas estão criando na cabeça das pessoas. Hoje eu tenho certeza, querido, que naquilo que eu vou falar você já ouviu algo, e talvez ouviu algo diferente acerca do mesmo assunto. E nós temos a tendência de aceitar aquilo que nos agrada, independente se está de acordo com a palavra de Deus ou não. No livro de Jeremias, Deus fala assim com o povo: vocês obedeceram seus pais, mas não me obedeceram. E aí vem as consequências. Mas no capítulo 33, do verso 3, Deus fala assim com o profeta Jeremias: olha, que era um homem de Deus, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu parei nesse texto aqui essa semana. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te. Agora, querido, nós não estamos falando de alguém que está desviado do Evangelho, nós não estamos falando de alguém que está afastado de Deus, nós estamos falando de um falso profeta, nós estamos falando de um profeta que falava com a boca de Deus. Isso que me chamou a atenção nesse texto. Deus está falando com um homem alinhado com ele: ei, invoca-me, porque eu tenho coisas para mostrar a você que eu não posso mostrar a você, porque você não está me invocando. Tem outra versão que diz: clama a mim. Essa que está aí: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que não conhece. Essa palavra insondáveis, essa palavra oculto, é algo inacessível ao homem. Deus tem coisas tão poderosas, queridos, para entregar a nós. E a pergunta é: por que então Deus não faz? É porque Deus precisa da minha cooperação com Ele.
Fala assim comigo: Deus precisa da minha cooperação com Ele. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus não precisasse de mim, de você, a terra estaria do jeito que está? É por falta desse entendimento que muitas pessoas falam assim: mas se Deus fosse bom, não haveria desgraça na terra. E realmente há desgraça na terra. Mas se Deus é bom e Deus pode todas as coisas, por que que Deus então permite que essas desgraças aconteçam? Porque Deus disse ao homem: dominai a terra Deus deu para o homem. Por isso que a Bíblia diz: o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Eu e você, nós temos poder, querido, que nós nem imaginamos que temos. Nós não temos noção disso, porque se nós realmente tivéssemos noção disso, a vida que nós viveríamos, a vida que nós iríamos desfrutar seria muito mais intensa do que é em Deus. Agora olha só o que acontece, que eu vejo, e eu meditando nisso, é que nós temos aprendido a caminhar nas nossas forças. Responda para você mesmo: qual que é a tua vida de clamor a Deus? Diariamente falando. Qual que é a tua vida de oração? Esse texto que eu li de Jeremias 33:3, eu tenho certeza que você sabe decorar. A questão não é saber decorar. Os judeus sabiam a Bíblia decorada e mataram a Jesus, que era o Messias, que estava profetizado na Escritura. A situação é a prática daquilo que você conhece. Uma vez um mendigo, um dependente químico, falou assim para mim: eu vejo que o senhor não conhece tanta Bíblia, eu conheço mais Bíblia do que o senhor. E o camarada bom de Bíblia, irmãos. Pensa num cara bom de Bíblia. Ele ia falando e citando os textos e dando endereço. O senhor já leu lá? Já li. O senhor já leu lá? Já li. Onde está escrito? Agora eu não sei onde está escrito, mas eu já li. Eu li a Bíblia já. Mais de uma vez. Várias vezes, graças a Deus por isso. E aí ele percebeu que eu tinha o nível de conhecimento que ele tinha. E ele falou assim para mim: eu conheço mais Bíblia que o senhor. Eu falei: pelo jeito você conhece mais mesmo. A questão é que o pouquinho que eu conheço eu estou vivendo. Esse povo, o povo judeu, conhecia uma palavra decorada. E um dos problemas que eu vejo nos dias de hoje é que nós estamos tendo tanto conhecimento da Escritura e tanta falta de prática dela. Praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E oração, querido, é um princípio de Deus, um dever meu e seu. E é um dos mais negligenciados pela igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo corpo, não digo conjunto, não digo grupo, eu digo individualmente. Pastor, então eu sozinho sou igreja. Não. Por que eu estou sendo enfático nisso? Porque agora tem uma linha teológica saindo aí, que eu sou igreja, não preciso ir à igreja. Nenhum membro sozinho tem vida. Ele só tem vida ligada no corpo, onde o cabeça é Jesus e segue ordens. Amém, querido? Amém. Mas é gostoso, né? Você falar assim, ó: eu não preciso ir a lugar nenhum, porque eu sou a igreja. Eu sou salvo. Interessante essa outra questão de ser salvo. Entregou a vida para Jesus, querido, é salvo. Tempo atrás uma pessoa falou para mim: eu já entreguei minha vida para Jesus, já disse as águas do batismo, já até oro em línguas, eu sou salvo, não perco mais minha salvação. E a pessoa vivia na prostituição. Aí então, depois que você aceita Jesus, batiza, ora em línguas, você pode voltar a viver a prostituição, porque você está salvo. Olha que coisa boa, irmão. É só. Esquece esse negócio de não se conforme com o mundo, né? Não, não é assim. Nós devemos não nos conformarmos com o mundo. Todos nós queremos o melhor de Deus. Amém? Quem aqui quer só um pouquinho de Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer o melhor de Deus? Todos nós queremos o melhor de Deus. Agora deixa eu te perguntar: Deus quer dar o melhor para você ou não? O que está impedindo então Deus de dar o melhor dele para nós?
parou para pensar isso? O que impede Deus de me abençoar? É o diabo, pastor. Não é o diabo. É o mundo. Não é o mundo. É o pecado que está dentro de nós. É os desejos, as cobiças, os erros, os pecados que estão dentro de nós. É a falta de compromisso, é a falta de obediência que está em nós, que nos impede de viver o melhor de Deus. Olha o testemunho da Ali essa noite. A Ali falou assim com Deus. Deus falou assim com a Ali: Ali, dá oferta. Não tem, dá oferta. Dia 15 eu dou, dá oferta. Porque ela ouviu, e não só ouviu, porque ela obedeceu. Só estou pegando gancho no testemunho dela. Ela viveu o melhor de Deus nesses dias. Querido, nós não estamos com carência de ouvir Deus, nós estamos com carência de obedecer o que Deus fala. Porque quando Deus fala algo para nós, nós podemos olhar, eu não vou contextualizar tudo no livro de Jeremias, mas se você ouvir, Deus está falando com o profeta Jeremias para abençoar o povo, para livrar o povo. Sabe o que o povo fez? Prendeu Jeremias. Por quê? Porque era difícil demais obedecer. Era mais fácil acreditar que tudo ia ser glória. Hoje em dia, nada contra os louvores, não estou aqui para criticar ninguém, mas é mais sucesso os louvores que falam que você vai vencer, que você não tem mais derrota na sua vida, que você não tem mais luta, que você não tem... Ah, que coisa maravilhosa, mas a realidade não é assim. Se nós olharmos na Bíblia, os homens que venceram, eu estava meditando ali ainda durante o culto. Se você olhar para a vida de Davi, Davi é um exemplo de alguém que venceu, querido. Mas olha para Davi antes de vencer. Nós olhamos para José e falamos: glória a Deus, José, o libertador do povo. Mas olha para a história de José antes de se tornar governador. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a tua vida, para a minha vida. E Deus não pode revelar às vezes os momentos que nós vamos passar, senão a gente desiste no meio do caminho. E é isso que muitas pessoas fazem, querido, quando o negócio começa a ficar não de acordo com a minha vontade, não de acordo com os meus desejos. Sabe o que eu faço? Não quero mais. Não quero mais. Nós começamos a trabalhar na visão em célula. E eu dei vários treinamentos sobre célula. E nós então começamos com uma célula, era aqui nessa área, na área de casa. Dessa célula multiplicamos para 4. Dessas 4 fomos para 8. Dessas 8 caímos para 6. E está arriscado perder mais algumas. Sabe qual que é a dificuldade de pessoas para trabalharem? Porque as pessoas não têm tempo para a obra de Deus. As pessoas não têm tempo para vir para um Tadel e serem treinadas. As pessoas não têm tempo para estudar uma apostila. Irmãos, é algo que tem me dado medo, que eu quero falar isso na terça-feira. As pessoas não estão tendo tempo para orar. Não tem tempo para orar. E se não tem tempo para orar, como é que vai fazer a obra de Deus? Aí vai agir na força do braço. E na força do braço, querido, você pode até ir a algum lugar, mas não com Deus. Não com Deus. E é por isso que às vezes a gente não consegue romper e nem ver o melhor de Deus. Há um tempo atrás uma pessoa falou assim comigo: eu nem orando estou, eu já estou vivendo tanta coisa boa, imagine se eu orar. Perdeu as coisas boas que estava vivendo. Perdeu, eu sei da história. E esse texto falou muito forte comigo nessa questão. Clama a mim. Clama a mim. Clamar ao Senhor significa buscar Deus. Pastor, mas eu oro em línguas. Glória a Deus. Mas não faça da oração em línguas uma muleta para você. Porque tem muita gente usando a oração em línguas como muleta. Jesus Cristo não orava em línguas. E qual que era a oração que Jesus fazia? Eu vejo Jesus tão poderoso, tão cheio da presença de Deus, porque na terra ele era homem como eu e você.
Jesus não abriu mão do seu tempo de oração. O que te faz pensar que você pode abrir mão da sua oração? Querido, meia hora antes de você sair para o trabalho, 1 hora antes, não consegue, não consigo, pastor, eu preciso dormir. Mas se o teu patrão pedir para você chegar 1 hora antes, você chega. E se o teu patrão falar assim para você, eu preciso que você chegue 1 hora antes, que eu vou te pagar a hora extra, aí que você chega mesmo. Só que nós não esquecemos de ver o tanto que Deus tem para derramar sobre nós. E porque a gente não tem comunhão com Ele, a gente não consegue entender e saber o que Ele quer para nós. Deus estava falando com Jeremias: Jeremias, clama a mim e eu responderei o seu clamor. Deus está falando comigo, com você, querido, que é um tempo de nós clamarmos, de nós clamarmos a Deus. Pastor, o que é clamar a Deus? É se achegar ao trono de Deus e reivindicar tudo aquilo que Ele tem para você. E cada vez que você se reivindica de Deus, você apresenta a sua vida a Deus. Eu dei aqui na igreja manual, instrução, roteiro de oração. Irmãos, eu fiz de tudo que eu podia fazer para que a igreja tivesse uma vida de oração. E sabe o que Deus falou comigo? Não ora. É por isso que nós temos um tanto de cadeiras vazias. É porque nós estamos cheios de pessoas vazias e não tem o que dar. E você não vai aonde não tem quem te dê. A vida de Deus, a vida com Deus não é um momento de oração, de louvor, onde eu canto alto e eu choro. Não. A vida com Deus, ela é íntima, ela é pessoal. Alguns anos atrás eu orei a Deus e falei: Deus, eu quero filhos espirituais. E Deus falou assim comigo: a única forma de ter filhos é com intimidade. Interessante que quando a gente recebe uma palavra de Deus, a primeira coisa que você faz é comprar alguns livros para estudar sobre aquilo, é você se aprofundar naquilo que homens já viveram, é você conhecer mais e mais e mais sobre aquilo. E Deus falou comigo: não, filhos é gerado na intimidade. Eu não estou dizendo que ler livros é ruim, pelo contrário, é muito bom. Adianta você no processo. Quando você lê um livro, você vai aprender em 1 semana, vai aprender em 1 mês, aquele tempo que você vai para ler um livro que aquele homem levou anos para descobrir. Você adianta no processo. O problema é quando a gente fica só usando os livros como muleta, em vez de irmos a Deus. E esse é um dos problemas. As pessoas têm irmãos até que leem bastante, mas substituem a vida de leitura pela vida de oração. E Deus falou comigo, eu passo no que eu vou dizer para vocês, há um tempo atrás, 1 ano atrás, não lembro agora o tempo certo, eu estava orando a Deus. Nós estávamos, mais de 1 ano, a gente estava naquele outro salão ainda. Eu ia para a igreja, eu ficava lá às vezes o dia inteiro, às vezes eu ia, voltava para o almoço e voltava e ficava lá. E eu estava comendo Bíblia naqueles dias, comendo Bíblia. Sabe o que é comer Bíblia? Quando você começa a ler, não para. Então, quando eu tinha um tempo, eu tinha um propósito de leitura. Quando eu tinha um tempo, eu ia ler Bíblia. Eu lia a Bíblia no celular, eu lia a Bíblia, eu carregava a Bíblia o tempo todo. E aí Deus falou assim comigo: você está lendo muito a palavra, mas não está tendo tempo para falar comigo. Você não está tendo tempo para falar comigo. Olha só que coisa boa, irmãos. Eu estava lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. Isso é bom, não é? Só que eu não tinha tempo para falar com Deus. Todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo. E quando você está nesse propósito de leitura, o que é bom, não sou. A maior parte daquilo que você lê, você não entende. Eu não leio. Oi. Eu digo que eu não leio a Bíblia diariamente para entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia diariamente para que Deus revele ela para mim. O dia que eu li esse versículo, eu li, se eu não me engano, 8 páginas, 8 folhas da Bíblia, que dá 16 páginas. Nessas 16 páginas que eu li, libera o microfone. Oi. Esse versículo falou forte ao meu coração. Amém, queridos? Abra comigo a tua Bíblia, por favor.
Em Romanos capítulo 12. Os irmãos estão me ouvindo aí? Mudou um pouco o som? Está me ouvindo ainda? Romanos capítulo 12. Nossa. Desculpa pelo nosso, que eu me assustei. Romanos capítulo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga ai, ai, ai. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava dizendo aos romanos, a igreja em Roma: irmãos, eu estou rogando a vocês, eu estou implorando a vocês, a que vocês paguem um preço para apresentar a Deus um culto. Ah, pastor, nosso culto aqui é só no domingo, então é só. Não, querido, nosso culto começou quando nós entregamos a vida ao Senhor. Culto é adoração. Você adora a Deus no seu carro, você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus na sua cama, você adora a Deus no seu banheiro. Querido, adoração não é levantar a mão e ficar gritando aleluia, santo, santo é o Senhor. Adoração a Deus é uma vida consagrada a Ele em todo lugar, em todo momento. Adoração a Deus é não permitir que o nome de Deus seja envergonhado na minha e na sua vida. Isso é adoração a Deus. E aí Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus fala assim: quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esquecer esse texto, hoje não se prega mais esse texto. As pessoas querem Deus, querem a salvação, querem a bênção de Deus, mas não querem carregar a sua cruz. E até falam: minha cruz é minha sogra. Ah, pastor, minha esposa é uma cruz na minha vida. Você não entendeu o que é cruz. Se a sua esposa fosse uma cruz na sua vida, você deveria morrer a cada dia por ela, porque cruz significa morte. Todo aquele que pegava uma cruz e jogava nas costas, que ele estava sentenciado à morte. O que Paulo estava dizendo, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: todo aquele que me segue está sentenciado à morte. Não vive mais para si. É por isso que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé. Morte. O que Paulo está dizendo aos romanos é o seguinte: irmãos, vocês têm que entender que vocês morreram, mas a gente não quer viver essa vida de morte. A gente quer viver a vida da vida. E a Bíblia diz que aquele que perde a sua vida por amor de mim, acha lá. Mas aquele que acha a vida nessa terra, perde a vida de Deus. É por isso que estão pregando hoje uma vida na terra e vida no céu. Eu sei muito bem, irmãos, graças a Deus conheço a palavra e tenho entendimento dela, que eu posso viver o melhor dessa terra, porque Deus deixou tudo preparado para nós. Mas eu não posso viver negligente com a palavra de Deus. É por isso que eu viajo e vou para a praia. Glória a Deus por isso, porque eu entendo que a praia foi criada para nós, é bênção de Deus para nós. Mas eu não vivo em função disso. Eu não trabalhei um ano inteiro pensando como que eu ia para a praia no final de janeiro. Eu trabalhei um ano inteiro pensando em como ser igreja, em como fazer a igreja ser melhor, em como pregar melhor o Evangelho. E coloquei diante de Deus: Deus, eu quero viajar para a praia. Você não ficar com ciúme não, já fui convidado para viajar no ano que vem de novo. Mas não fica com ciúme não, só vai viver a vida em Deus. Apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Queridos, se uma pessoa que não tem condições, não tem compromisso de orar 1 hora por dia, orar meia hora por dia,
O que ela tem de Deus? Mas é salva, pastor. É esse entendimento que estão se pregando aí no mundo. E nesse entendimento do mundo, querido, você pode amar o mundo. Olha que coisa boa. Você curte tudo do mundo nessa terra e no porvir ainda vai para o céu. Irmão, melhor que isso só aquela linha que diz que você morre, depois vai para um lugar e é purificado, depois você nasce de novo. O duro que tanto essa como aquela é mentira. Não vale. Nós somos chamados para viver o melhor de Deus, querido. O melhor de Deus está em Deus. E só conhece Deus quem tem relacionamento com Ele. Talvez você fale assim, pastor, mas eu conheço Deus. Eu sei todos os nomes de Deus. Eu sei quantos livros tem a Bíblia. Eu sei quantos versículos tem a Bíblia. Eu não sei, irmão. Você sabe para a Bíblia? Eu não sei. Nunca me perdi. Eu nunca gastei tempo. Não é perder tempo. Eu nunca gastei tempo para ficar decorando quantos livros, os nomes da Bíblia, tudo. Eu nunca gastei tempo nisso. Eu preferi gastar tempo lendo, orando, buscando a Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu sei que a minha vida não é mais minha, é dele. Ele é Senhor da minha vida. Amém? Diga assim: o Senhor é Senhor da minha vida. Ele que manda em mim. Na prática isso é verdade? Muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, fiz maravilhas e prodígios. O Senhor falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, cara. Olha que situação triste. Um cara desse viveu na igreja muitos e muitos anos. Um cara desse pregava o Evangelho. Um cara desse andava nos milagres de Deus. Mas o próprio Senhor fala: eu não te conheço. Que coisa triste. Eu falo muito desse texto porque esse texto me preocupa muito. Se alguém que anda nos milagres vê a manifestação do poder de Deus, não conhece Deus, e eu fico me questionando: Deus, será que eu conheço o Senhor? Será que eu conheço o Senhor? Será que o Senhor me conhece? E eu sempre olhei esse texto pensando assim: muitos pastores vão perder a salvação, que pregavam, mas não me viam. Mas isso é muito mais sério. Muitos que estão sentados não conhecem a Deus ainda. Por que não conhecem, querido? Porque não tem relacionamento. Talvez você conheça tudo sobre Romário, Neymar, que está no auge agora, não sei mais se está no auge. Conhece tudo sobre Neymar. Quem gosta de futebol aí sabe o número que o cara calça, sabe o número que ele veste, sabe quantos anos, onde ele nasceu, nome do pai, nome da mãe. Beleza, você conhece ele? Não, você tem informações sobre ele. E muitas pessoas estão assim, tem muita informação sobre Deus, mas não conhece Deus. Agora deixa eu te falar, como é que você poderia conhecer Neymar? Tendo que relacionamento com ele, convivendo com ele. Então você ia conhecer quem ele é. Com Deus não é diferente, querido. Para eu conhecer Deus, depende do meu envolvimento com ele. A minha vida com Ele. Um dos textos que nós decoramos logo que nos convertemos é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós conhecemos isso muito bem, querido. Mas cadê a nossa parte? O meu clamor para você essa noite é que você saia daqui e viver uma vida evangélica, pautada no Senhor, uma vida evangélica com integridade em Deus. Pastor, isso vai me livrar de pecado? Não, isso vai te ajudar contra o pecado, porque o pecado nos assedia todo dia. E deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe que é dever do cristão orar? A Bíblia diz que se nós sabemos o que deve fazer e não fazemos, nós somos pecadores. Isso é pecado, está na Bíblia. Se eu sei o que se deve fazer e não faço, eu peco. E quando eu oro, querido, eu desenvolvo com Deus um relacionamento. Você sabe que tem muitos lares destruídos porque o pai não tem relacionamento com os filhos?
Nós vivemos em um tempo, principalmente agora, querido, onde os pais não têm mais contato com os filhos. E sabe o que os pais falam? Os filhos falam que os pais não tinham tempo para eles. E aí sabe o que os filhos fazem? Não tem tempo para os pais. E vivem de dentro do mesmo teto. Às vezes se veem, às vezes nem se veem. Não se conhecem verdadeiramente. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que dizendo o Senhor é meu pai, mas está vivendo tão afastado de Deus. Tem compromissos. Eu louvo a Deus porque eu tenho condições. Agora já nem tanto mais, mas enquanto as minhas meninas eram mais novas, todo dia nós almoçávamos na mesa. Sempre quando a gente está em casa, o almoço é colocado na mesa. Ninguém pega celular na mesa, ninguém assiste televisão na hora da comida. Porque a gente vive um tempo de tanta coisa, tanta informação, que às vezes, querido, eu vejo isso, quantas vezes eu já vi isso, pessoas sentam para comer e não comem. De atrás eu estava com uma pastora muito amiga minha, eu falei, a senhora poderia, por favor, desligar esse celular para a gente almoçar? Porque era uma colherada na boca, celular, eu quero que sobrava de tempo. Eu pedi por gentileza, por favor, você poderia desligar esse celular para a gente almoçar? Você poderia me dar um tempo da sua presença, da sua companhia para mim? É, pastor, que eu estou respondendo aqui. Não, eu estou te pedindo, você pode fazer isso para mim? E nós fazemos isso com Deus, queridos. Nós nos enchemos de tanto ativismo porque nós sabemos fazer. Esse é o problema. Nós confiamos no nosso braço. Você vai abrir uma empresa, querido. Você vai estudar quem aprendeu, quem já perdeu, quem já ganhou. Você vai estudar o melhor lugar. Você vai fazer uma logística da situação. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso tudo é muito bom, mas isso não é. Ou tudo primeiro deveria ser. Eu vou aos pés do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor. E eu vou saber se essa é a vontade do Senhor para a minha vida. É por isso que tantas pessoas abrem tantas coisas e fecham logo em seguida. Deus falou comigo que é para eu abrir. Obrigado, querido. Oi. Deus falou comigo que é para eu fazer. Aí dali uns dias fecha. Deus falou? Que Deus é esse? Uma vez uma irmã me ligou e falou: pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu vou abrir uma empresa, mas eu quero que o senhor ore para saber se é a vontade de Deus. Mas e aí? Não, eu já vi tudo, vou comprar e tal, não vou orar não. Por que o senhor não vai orar? Eu não vou orar porque você já decidiu fazer. Você não quer saber se é a vontade de Deus. Na verdade você quer que eu ore para Deus te abençoar. Eu não vou orar. Eu não orei. Não abriu a empresa até hoje. Sei lá o que fez. Então as pessoas elas não querem desenvolver uma vida com Deus. Kenneth Hagin ensina num livro dele, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, ele diz o seguinte: antes de qualquer decisão, orar. Sabe o que nós fazemos antes de qualquer decisão? Nós analisamos os prejuízos e os lucros. Depois nós oramos. É por isso que muitos vivem tantas vidas frustradas. São filhos de Deus, não tem comunhão com Deus, não são dirigidos pelo Espírito de Deus, tomam decisões porque calculam os lucros e os prejuízos e acham que o lucro é maior e deixam de buscar no Senhor. Lucas 18, verso 1 a 9 diz a importância de orar sem cessar. Efésios diz: orai em todo o tempo. A Bíblia diz: orai e vigiai. Eu não enumerei, e também não daria tempo para falar aqui todos os textos na Bíblia. Novo Testamento, você não gosta muito do Velho. A pessoa falou para mim que agora nós temos o tempo da graça, e o Velho é a sombra
aquilo que é o verdadeiro, que é a graça. Quase que eu dei um livro para ele que eu tenho, a Bíblia que Jesus lia. Eu tenho esse livro. Quando me deram esse livro, eu falei, fantástico. Me falaram do livro, eu falei, cara, eu vou ler esse livro e vou andar no livro de Jesus. Olha, eu leio a Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus lia era o Testamento. A Bíblia que Jesus lia era os profetas. Abre o outro agora, obrigado. Era os profetas, era Salmo e era o Pentateuco. Era a Bíblia que Jesus lia. Eu não sou contra o Velho Testamento e não sou contra o Novo. E os dois têm princípios para nos alicerçar. Por que eu estou dizendo sobre isso? Ah, não, porque agora no Novo ora-se em línguas. Sim, mas quem falou que tirou a oração na sua língua materna? Poderia ser paterna, Ninguém tirou, irmãos. Lucas capítulo 18 fala da importância de orar sem cessar. E é interessante Lucas que fala de uma viúva pobre que vai pedir para um juiz iníquo. E o texto explica, se esse juiz, sendo iníquo, não teme a Deus, resolveu julgar a causa dessa mulher, quanto mais Deus. O quadro nosso, querido, nós olharmos para a nossa vida, nós estamos capengando e sofrendo muito por falta de oração, por falta de discernimento de Deus. Como eu estava falando de Kenneth Reagan, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, ele fala o seguinte: vai para o teu quarto e ora, e ora, e ora, até você ter a revelação no seu espírito, o que é o certo a se fazer. Um homem muito bem sucedido, há muitos anos atrás, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele. Ele falou assim: não, é que toda vez que me chega uma proposta, era um investidor, investia em muitas coisas. Antes de qualquer decisão ele ia orar a Deus, e ele só tomava uma decisão quando ele entendia o certo a se fazer. E ele conta que muitos negócios ele recusou, e as pessoas falavam assim: você é louco você recusar esse serviço, essa proposta vai te fazer milionário. E ele falava assim: não, não é para mim fazer. Ele calculava, os cálculos estavam assim que ele ia arrebentar a boca do balão, mas dentro dele ele tinha uma convicção que não era para se fazer, então ele não fazia, e a poucos tempos depois aquela empresa caía. Tinha negócios que ele recebia de Deus a orientação: pode investir, e as pessoas falavam: você é louco, você vai investir nesse negócio, você vai quebrar. Mas ele investia e dava certo, e se tornou um dos homens muito ricos na sua época. Era um pobre, mas porque ele soube fazer negócios orientados por Deus, porque ele orava. O segredo está na oração, irmãos. Jesus orava. E nós vivemos um tempo que o Leandro leu hoje: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ó, pastor, ora por mim. Meu discurso agora vai ser o seguinte: você está orando? Não, então também não vou orar. E tem muita gente que quer andar na sombra dos outros. Não foi isso que esse homem falou para Jesus? Oh, mas ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque. Jesus Cristo não perguntou para ele se ele queria alguém para jogar no tanque. Jesus perguntou: você quer ser curado? A resposta é: você quer viver o melhor de Deus? Eu quero viver o melhor de Deus. Então o que eu faço, pastor? Primeira coisa, oração. Se eu quero viver o melhor de Deus, querido, não tem outro caminho a não ser a comunhão com Deus. Ah, pastor, então a partir de amanhã eu vou orar 2 horas por dia. Querido, se você não ora meia hora, não faça compromisso de orar 2. Não faça, que você não vai conseguir. É outra falha. Você vem e recebe uma palavra dessa no culto, aí você sai daqui o mais espiritual. Você quer ler a Bíblia toda em 3 meses. Aí sabe o que acontece? Você, primeiro dia você consegue, segundo dia você consegue, terceiro dia acontece um contratempo, você não consegue, no quarto dia você quer
pagar algo que você não conseguiu no terceiro, você se embaraça tudo, aí você fala, não consigo, e desiste. A maioria das pessoas desistem. Por isso que eu digo que na igreja eu falo sem cansar isso. 2 folhinhas da Bíblia todo dia, 2 só. Você lê toda ela em 1 ano. 2 folhinhas da Bíblia, 20 minutos. Você lê bem compassadamente. Você lê toda ela em 1 ano. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Não ora nada. Eu falo, irmão, é vergonhoso falar isso, está gravando, está passando no YouTube, depois você pode assistir se quiser. Entra lá, acho que é Cleiton César, está no meu canal. Eu descobri que eu tinha isso. Aí eu falei, vou gravar e colocar na rede, pode abençoar a vida de algumas pessoas. Eu falei aqui na igreja, irmão, se você não ora nada, ora 15 minutos por dia. Eu não vou perguntar se você está orando 15 minutos por dia, porque eu tenho certeza que tem gente que não ora nem 15. E você sabe o que a gente escuta de pessoas que não oram? Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis. Meu Deus, as coisas estão difíceis. Querido, eu até creio que as coisas podem estar difíceis para você que ora. Eu creio que as coisas podem estar difíceis para você que jejua. As coisas podem estar difíceis para você que lê. Mas se você faz essas coisas, Deus está te preparando para algo melhor. Se nós olharmos a vida de Davi, como eu citei, Davi não passou só momentos de vitória. Davi passou momentos de muita tribulação, de muita angústia, de muita dor, de fuga mesmo, de ele fugir mesmo. Mas contudo, nada tirou a intimidade de Deus com Davi. Eu vejo isso quando Davi chega da batalha, onde ele não foi permitido lutar. E ele chega em casa e ele vê que a sua família foi levada cativa. Os amigos de Davi, sabe o que fazem com Davi? Querem matá-lo. Aqueles que eram bandidos salteadores, e Davi discipulou eles na caverna. Quando o negócio arrochou mesmo, sabe o que eles fizeram? Desceu o porrete em Davi. Sabe o que Davi fez? Foi orar ao Senhor. Olha a pergunta de Davi: Deus, vou resgatar as minhas esposas, meus filhos e todas as coisas? Era o certo a se fazer, irmão. O problema é que eu e você, a gente não ora, a gente faz sem orar. E quando eu faço sem orar, eu não tenho a proteção de Deus, eu não tenho um aval de Deus, eu não tenho a direção de Deus. Aí Deus fala: Davi, pode ir que eu vou te entregar. Davi foi. Boa parte dos homens ficaram no meio do caminho por causa da canseira. Davi continuou. Encontrou um homem que deu os detalhes, os caminhos das pedras, o momento certo, o momento exato. Davi obteve a vitória. E como Davi entendeu que a vitória que ele teve não foi ele, foi Deus que deu para ele, ele repartiu o despojo com todos, até mesmo com os que não foram para a batalha. E Davi entendeu o seguinte: isso aqui não é mérito meu, é mérito de Deus. E se é mérito de Deus, todos merecem, até os que não foram à batalha. Davi era um homem de oração. José era um homem de oração. Potifar prosperou. José prosperou. Irmãos, naquela época, diferente como aqui no Brasil o cara vai preso e ainda recebe do governo. Naquela época, você ser preso, você tinha que pagar. No crime de José, acusado de estupro, de ter estrupado a mulher de Potifar, um homem de muita influência, José ia ser morto de primeira. A graça de Deus se estendeu a José, querido. Quando você tem integridade diante de Deus e você busca Deus, o negócio pode até pegar do seu lado, as pessoas podem até se levantar com você, você pode até ser mandado para lugares que você não gostaria de ir, mas Deus será contigo. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu poderia citar tantos outros para vocês. A questão minha não está aqui em citar a Bíblia, mas é levar você a ser motivado a viver uma vida mais intensa em Deus, uma vida de oração, uma vida de clamor a Deus, porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida e infelizmente ainda não pode fazer. E não pense você que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Eu estou pregando para mim também.
que eu sou o primeiro que estou ouvindo aquilo que eu estou falando. Aleluia. E eu quero encerrar com um texto que a Ari leu de Marta. Pastor, então agora eu vou orar, não vou trabalhar mais, eu vou ser Maria. Cuidado, você não tem um entendimento errado da palavra. Tem muita gente querendo ser Maria, mas sem entender a palavra. Tem muita gente que critica Marta, mas sem entender a palavra. A falha de Marta está fazendo a coisa certa na hora errada. Ao meu ver é isso. Porque Marta tinha que limpar a casa, alguém tinha que fazer comida, irmãos. Só que no momento em que Jesus estava ensinando, Marta era para estar ouvindo e depois de fazer o serviço. Maria, eu não vejo Maria como era alguém descuidado, irresponsável, que não fazia nada na casa. Eu não consigo ver Maria assim. Eu só consigo entender Maria, uma pessoa que entendeu a hora. O mestre está aí, e o que o mestre está falando é muito importante, então eu não vou me envolver com essas coisas. Primeiro eu vou ouvir o que o mestre está dizendo e depois eu faço. Marta foi ao contrário. Marta chegou, Marta estava tão preocupada em agradar a Jesus nas coisas. Mas deixa eu te perguntar, a comida de quem Jesus comeu naquele dia? Comida de Marta. Quem que limpou a casa naquele momento? Marta. Marta é muito importante, querido. Você tem que ser Marta e tem que ser Maria. Você só tem que organizar o tempo. Há um tempo de estar nos pés do Senhor. Há um tempo de estar na presença de Deus, ouvindo o que Deus está dizendo. Esse é o melhor lugar, porque depois das orientações, querido, você pode fazer todo o resto, que tudo vai dar certo para você. E há o tempo de ir à luta. Eu falei aqui no início desse ano, Deus falou com você que você vai se tornar um grande empresário. Glória a Deus. Ore, ore e ore muito. Estude, pesquise. Isso é muito importante. Temos que ter cuidado para não espiritualizar demais. Eu vou ficar em casa só orando agora. Vou ficar só orando e as coisas vão acontecer para mim. Não, querido, não vai. Não vai. Porque quando você estiver orando, Deus vai te dar orientações do que fazer. Se você não fazer, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos minutos você gasta por dia orando? Quantos minutos do seu dia você gasta orando? Eu podia lançar uma proposta aqui de você, o mesmo tempo que você gasta no WhatsApp, você gastar em oração. Será que você ia orar muito? Irmãos, eu amo a tecnologia. Nós estamos desfrutando dela agora. Eu amo a tecnologia. O problema é que, por causa da tecnologia, muitas pessoas têm perdido o simples com Deus. Há 20 anos atrás não tinha celular. Era mais fácil, não tinha internet. Então, se pregava a palavra no domingo, a pessoa ficava com aquela palavra na mente o tempo todo, a semana inteira. Hoje acaba o culto. Se tem pessoas que não estão olhando, até não sei, não estou aqui para acusar ninguém, mas talvez tem pessoas dentro do culto que ficam olhando o WhatsApp. Fica olhando o celular. E por mais que você seja um cristão, tem pessoas na sua rede de amigos que não são. E uma hora ou outra lança uma piadinha sem graça no celular. E às vezes você sai do culto, abre o celular e está lá uma piada indecente. Já roubou a palavra. Há um tempo atrás fizeram um grupo dos meus amigos de juventude. Conheço eles antes da Tânia. E o camarada se converteu. E aí fizeram um grupo e me colocaram. Nós somos 6 ou 8 amigos da época, não lembro agora o número. E aí, quando foi um dia, rapaz, um vídeo imoral. Só eu e eles somos crentes. Um vídeo imoral. Nossa, a hora que ele mandou aquele vídeo, o outro se encheu de gás. Outro vídeo. Aí eu fui no privado. Falei,
cara, ser um cristão envergonhando o evangelho vai ter uma descascada nele. Aí ele entrou no grupo, irmãos. Negócio é o seguinte, galera. Eu esqueci que nós crescemos, agora nós somos homens. Vamos parar com essa brincadeira aqui no grupo. A base dos meus contatos são crentes. Imagina o seu que não são. Quanto de porcaria que você recebe. E aí essas coisas contaminam a nossa mente. Eu ouvi um estudioso falando que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que o rei de Roma no auge. E tem mesmo. Você fala, nossas crianças de hoje são inteligentes. Não é que elas são mais inteligentes do que nós no passado, quando éramos crianças. É que elas hoje têm acesso a muito mais informação do que nós tínhamos. A mente delas trabalha muito mais. O que eu quero dizer com isso? Não permita que essas coisas roubem o melhor de Deus para a sua vida. Faça um compromisso. Eu não vou olhar no celular antes de orar todos os dias. Eu desafio você a fazer esse compromisso. Eu sei que seu celular dorme do lado da sua cabeça. Alguns dormem debaixo do travesseiro. Não estou falando para você tirar, não. Mas faça um compromisso com você primeiro. De amanhã você não olhar o celular antes de orar. Faça um compromisso de não olhar o celular antes de ler a Bíblia. Ah, irmão, esse compromisso vai cobrar você. Você vai ler rapidão a Bíblia. Você vai dar um jeito de ler. Você quer olhar o celular. São ideias que você pode ter. Faça um compromisso de acordar meia hora antes. Faça um compromisso de dormir meia hora depois. Eu não sei, querido. Eu só estou dando ideias para você, para que você desfrute de uma vida melhor em Deus. Se não, queridos, sai ano, entra ano, sai ano e entra ano. E a gente vai continuar ouvindo assim. Como é que você está, fulano? Estou levando. Como é que você está, fulano? Estou empurrando com a barriga. Como é que você está, fulano? Eu estou indo. Irmão, isso não pode ser vida de um cristão que busca a Deus. A vida de alguém que anda em Deus é de glória em glória, de vitória em vitória. A vida de alguém que busca a Deus é ainda que não esteja vivendo o melhor, sabe que o melhor vai chegar. Fica de pé, amada igreja, por favor. O melhor de Deus já está preparado para mim e para você, amém? Fala assim comigo, o melhor de Deus já está preparado para mim. Fala de novo, o melhor de Deus já está preparado para mim. E está em lugares ocultos. E o Senhor quer revelar para mim. A Bíblia fala sobre tesouros escondidos. E eu vou encerrar aqui essa mensagem. Não vou pregar de novo, não. Você já brincou de esconde-esconde com o seu filho? Quem aqui já brincou de esconde-esconde com o filho? Ou com uma criança? Bem simples isso. Você nunca se esconde para não ser achado. Você se esconde, mas você se deixa ser visto para a criança te encontrar. Ontem o pessoal ontem não sei, estava brincando com a Milena lá em casa. Eu estava observando isso. E quando a Milena encontrava, ela fazia ela ficava toda feliz, toda empolgada. E ela corria, ela gritava. Quando Deus fala que Ele tem tesouros escondidos, não é para você não encontrar. É só para você procurar. Não é que o Senhor não quer te dar, Ele só quer que você procure, porque quando você procurar, você vai encontrar. 2019, queridos, é um ano de multiplicação, é um ano de bênção nas nossas vidas. E Deus não vai te dar nada novo, porque tudo Ele já te deu, já foi conquistado na cruz por Cristo. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais.
Ele já nos abençoou com a cura, Ele já nos abençoou com a saúde, Ele já nos abençoou com as finanças, Ele nos fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Só que esses mistérios estão ocultos na palavra, e é só na revelação da palavra que você vai conhecer, querido. Por isso você vai ter que ter tempo de leitura, tem que ter tempo de oração, porque na leitura você busca conhecimento, na oração você tem revelação. Ah, Espírito Santo de Deus, feche teus olhos.